Vamos ver com essa Brilha história, prosperidade! vem Oi? com essa história de caneta, não, que eu não tô afim. Tá, vamos lá. Brilha Vamos lá. prosperidade, senhoras e senhores. A minha convidada de hoje, ela faz parte literalmente da história do forró. Ela passou por grandes bandas que foram, posso dizer, fenômenos na época, pelo menos no Grande Nordeste. Muita gente dançou, muita gente chorou, namorou, até fez amor, até transou, teve filho, escutando lá Cláudia Lauter. Eu posso Eita! afirmar, ela é uma das vozes inconfundíveis e inesquecíveis. Senhoras Ai, e senhores, minha convidada de hoje é Cláudia Lauter. ai, prazer meu, prazer é todo meu, gente. Claudinha, Já tem um tempo, né, que a gente vem eu, namorando aí essa. não, nossa, eu já tenho mais de 2 anos com o programa de entrevistas. Sim, Antes de eu começar, quando eu tive a ideia de começar o programa, acho que uns 15 dias antes, eu falei com você. Você iria ser uma das minhas primeiras convidadas. E foi, você, naquele verdade. momento, disse, Rick, agora não, depois. Por isso que eu digo, gente, tudo é até a hora certa. Quando o artista me diz não, eu digo, não é que é não, é que é agora não, mas uma hora vai vir. É verdade. Então vamos lá, tô Vamos lá. preparada. Claudinha, o Brasil lhe conheceu na banda Brucelose? Foi quando veio o boom ou foi Caviar que veio primeiro? Na verdade, assim, eu comecei cantando forró na Brucelose. Eu entrei na banda em 95, né? Foi assim uma coisa muito louca, porque eu comecei a cantar tarde, eu comecei a cantar com 19 anos, em São Lourenço, né? Muita gente pensa que foi em outro estado, foi em São Lourenço. Eu comecei 19 aninhos, bem novinha, tinha um filho de um vereador que tinha uma banda lá em São Lourenço, e eu fui participar de uma gincana na escola, escondida do meu pai, e esse dono da banda estava lá, no ginásio. E a primeira música que eu cantei na minha vida foi uma música de Daniela Mercury, né? E o ginásio veio abaixo, assim, foi uma coisa surreal. Nunca tinha ensaiado, nunca tinha pego no microfone na vida. Cantei, ele estava lá. E depois foi outro trabalho para ele conseguir me levar para a banda dele, porque meu pai não deixava. Aí Entendi. passei alguns meses nessa banda, que era a banda Califórnia, de São Lourenço, do meu querido Lauro. E passei alguns meses. Depois recebi um outro convite para ir para uma outra banda. E dessa outra banda, um cantor chamado Juscelio Vilela, que é de Caruaru, me viu, ficou enlouquecido assim com a minha voz e me apresentou para Gilson Neto, que foi do Forró da Brucelose. Aí quando eu entrei, a banda já tinha um tempo, já tinha Ana Sol, já cantava na Ana banda, Sol. que já vinha numa trajetória na banda. E eu entrei, acho que foi no segundo CD, se eu não me falha a memória, no segundo CD. Aí gravei o segundo CD. Músicas que eu acho que ninguém nem nunca ouviu, mas eu gravei. A minha primeira gravação foi no segundo CD. E no terceiro foi que veio Doce Pecado, que é. Sinceramente, às vezes eu não acredito quando eu canto um trecho da música que as pessoas lembrem tanto, que as pessoas fiquem enlouquecidas ainda com a música 25 anos depois. Eu, sinceramente, eu não estou falando assim sem demagogia nenhuma, sem fingimento algum. Eu fico impressionada, às vezes, com o quão essa música tocou na vida de tanta gente. Então, o meu primeiro boom não foi na Brucelose. Gravei Doce Pecado, tocou em todo o Brasil, a música tocou muito, mas as pessoas não me conheciam. Porque não tinha Passaram a sua me... foto. Não tinha foto, não tem nessa época, assim, você sabe, não tinha foto dos cantores, era mais a logomarca e tal, e não tinha fotos. Foi mais na Caviar. Passei 2 anos. Faz só um trechinho o refrãozinho da Doce Pecado, pra galera Ah, que dos ainda não. pecados, eu vou cantar só o começo, que eu acho que é o que chama a música. Você sempre tua. Quando eu faço isso, é aquela coisa, é impressionante como uma simples frase marca a tua vida, marca a tua história, e eu sou muito feliz, muito grata por isso. Passei 2 anos e pouco na Brucelose,
E a gente começava a tocar por todos esses interiores, assim, por todo o Nordeste, né, com a Sim, brucelose, e foi no Ceará que a gente ia fazer bastante show, a banda era bem conhecida, bem estourada lá no Ceará, lá em Fortaleza, e Zequinha, a gente abria para Caviar com Rapadura, né? sim, E, enfim, são histórias que se misturam. Eu tô contando tudo de uma vez, mas é porque a gente tem pouco tempo. Ia sim. tocar muito em Fortaleza com brucelose e saí da brucelose, passei 2 anos e pouco. Fiquei um tempo sem cantar em banda nenhuma e depois fui para Flor da Terra, que você não citou, acho que pouca gente sabe, que é Sim, o Forró lembro de da Flor da Terra. Condenada. Sim. Pronto. Foi quando eu conheci o Kelvis e o Kelps, lá em Juazeiro do Norte. Fui para Flor da Terra. Passei 8 meses na banda e nós tocávamos muito em Fortaleza, abrindo para Caviar com Rapadura. Foi quando o Você, Zequinha. Kelps e Kelvis. Foi quando eu conheci eles dois. Quando a gente E abria Kelvis, shows, para quem não sabe, é Kelvis Duran, Kelvis né? Duran, Daqui de Recife. o irmão do Kelps. Eles são irmãos. Muita gente achava que nós éramos irmãos, os três, mas não, não somos irmãos. Enfim, a gente trabalhou durante 8 meses. Quando o Zequinha nos via dançando em cima do palco, lá no Ceará, ele ficava enlouquecido. Aí foi quando veio o convite e veio logo os três de uma vez. A gente saiu os três da Flor da Terra, Ardou, ficou louco, porque ia sair os três de uma vez mesmo. Aí a gente foi para Caviar em 97, fomos os três, e passamos, acho que 3 anos e pouco, quase 4 anos. Foi quando começou a acontecer, eu comecei a fazer também programas de televisão, a gente começou a aparecer, tocava muito em todo o Brasil, e foi daí que começou a minha história, de fato, no forró, né? Tá, A agora vida deixa eu da só Caviar. voltar aqui. Porque brucelose, quando você estava lá, na época dos pecados, já Isso, estava acontecendo também. Já era estava. uma banda que eu acredito que era Magníficos e Brucelose já vinham, as duas Já nesse vi. pique já forte, né? Então tava a Ana Sol, que inclusive eu acredito que próxima semana eu vou entrevistar a Ana Sol. E Minha amiga. Ana Sol veio com Sede de Te Amar, foi isso? Ana Sol Sede de Te Amar, que foi assim, uma música que marca a vida dela, acho que até hoje. Inclusive, eu também gravei Sede de Te Amar no mesmo CD, só que foi um bônus. Ela era a última música do CD. Eu não sei, Eu lembro, eu tinha eu não esse sei CD, eu por tinha. quê, sinceramente, Henrique, eu não sei por que cargas d'água. Os donos de banda tinham essa mania de ficar testando qual era a melhor voz. A melhor voz. Eles mesmos colocavam essa concorrência entre os cantores da Entre sua elas. própria banda, dentro da Isso. banda. Então, nós, enquanto funcionários, a gente tinha que se submeter a certas coisas. Então, eu gravei, mas para mim, Sede de Te Amar é Ana Sol eternamente. Mas isso, por exemplo, caneta. Essa pimentinha Gilson Neto, malvadão. Hoje seria assim, malvadão. Ah, Causou um desconforto entre você e Ana Sol por conta de Sede de Te Amar, porque Sede de Te Amar era a música carro-chefe, né? A que chega a abrir portas, né? Até era que então. abria portas. Era. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não sou adepta da mentira, não. Eu não gosto de mentira, não gosto de ser enganada, nem gosto de enganar ninguém. Inclusive, a gente conversa muito hoje, a gente se reencontrou, né? A gente não se viu ainda pessoalmente depois de tanto tempo, mas a gente se fala por WhatsApp, a gente comenta sobre coisas que aconteceram antes. Nós éramos muito jovens, Rick. Eu sei. Existia aquela vaidade, né? Hoje ela veio com a roupa tal. Apesar de que não Sim. tinha muito isso, mas nós éramos até muito amigas na época, a gente concordava com muita coisa, discordava de muita coisa igualmente. E essa questão da música causou um desconforto, sim, mas não. é, é,
a ponto de brigar, eu e ela, a gente bater boca. Nunca tive discussão, que eu me lembre, eu nunca tive Sim. discussão, briga nenhuma com a Ana Sol. Ela sempre foi muito na dela e eu sempre fui muito explosiva. Então, eu acho que era isso que combinava. Ela sempre foi uma pessoa muito tranquila, nunca tive problema nenhum com a Ana Sol, nenhum. E essa vaidade, essa concorrência, eu acho que não existiu. Por quê? No mesmo CD que veio Sede de Te Amar, veio Doce Pecado. Então, era uma música para E cada as duas compositor. aconteceram, né? As As duas duas, puxavam, né? foi uma coisa simultânea. A Sede de Te Amar puxou, foi de fato o carro-chefe. Mas Doce Pecado foi tipo um coringa. Veio Doce Pecado, depois veio É o Amor, que muita gente conhece também no mesmo CD. Também pro CD, eu E lembro. quando eu saí da banda, ela veio com aquele estouro de Te Amo Demais, né? Te Sim. amo demais. Que isso aí foi uma Isso aí coisa que. foi Então, assim, foi tipo assim, Gilson Neto chegou e fez, toma a cartada da brucelose. então, assim, eu não posso dizer para você que eu tive problemas com ela, que eu não tenho memória curta, não. Eu sou uma pessoa que eu guardo muitas coisas, eu me recordo de muitas coisas. Nunca tive problema com ela, não. Inclusive, gosto muito, sou fã, uma batalhadora, uma pessoa que está aí na estrada também, buscando o espaço dela, Sim. torço demais. E, quem sabe, aí futuramente vai ter uma novidade aí para vocês. Vou logo Massa. dar um Ó, spoiler. quem tá aqui é a Daniela Campelo, ex-Banda Estilos. Adoro, Ela adoro. botou aqui, Cláudia, sou sua fã. Eu que Beijo, sou Dani. sua fã, meu amor. Você é linda demais, você canta muito, muito Cara, mesmo. é como Doce Pecado marcou sua história na brucelose, né? E Viver por Você, Viver por Viver, Dá um Gol na Caviar. A música Flertes, entre outras, marcou a Dani lá na Banda Estilos, É né? linda, linda, Dani. Beijo para você, meu amor. Saudade. Tá, vamos aqui. Aí, por que você, brucelose estava bem naquela época? Sim. Por que você saiu da brucelose? Ah, isso é fácil. Olha, eu não tenho polêmica, eu falo a verdade. Porque Então, assim, você foi para uma banda menor, né? Porque Flor da Terra era fui uma para uma banda banda menor, menor. menos Veja bem, conhecida. na época, Gilson sempre foi, ele sempre foi esse cara doidão, malucão, o cara que sempre foi muito enérgico, sempre foi uma coisa, um cara que não parava, sempre teve várias funções ao Sim, mesmo tempo. É um cara que não parava, ele sempre foi muito trabalhador, isso aí é fato. E ele viajava, muitas vezes ele viajava com a gente, outras vezes ele não viajava. Ele queria muitas coisas do jeito dele, óbvio, ele era o dono, então ele tinha que exigir. Mas eu acho que para exigir ele também teria que dar condições. Então, claro. como eu era bastante jovem e eu era muito impulsiva, continuo sendo, mas só que hoje você repensa muitas coisas e você às vezes pondera antes de tomar certas atitudes. Eu Claro. discutia muito com ele. A gente brigava muito, era muita discussão, porque ele queria as coisas do jeito dele e muitas coisas eu não aceitava. Se ele estiver até me ouvindo agora, Gilson Neto, aqui é Ele o lugar sempre de falar assiste. Ó, falar em Gilson Neto, o Roberto Espíndola tá aqui. Beijão, Roberto. Espíndola, meu amor, meu eterno companheiro da Coreógrafo, produtor, cena. ele é foda. Adoro, adoro Espíndola, adoro, amo, amo, sinto muita falta, muita, muita mesmo. Então, voltando a Gilson, não tem mistério, é porque a gente brigava demais. Eu não me lembro qual foi a última cidade que eu viajei. Quando a gente chegou, a gente pegou uma discussão muito grande. Eu resolvi sair, ele também já não estava muito, como é que se diz, confortável comigo na banda. Era muita discussão, era muita briga. Então eu saí, passei um tempo em casa, né, com a família e foi pouco tempo mesmo, foi um tempo muito curto. Aí fui para a Flor da Terra, recebi o convite de ir para a Flor da Terra. Não lembro também quem foi que chamou. Eu sei que eu fui para a banda, adorava fazer parte daquela equipe, que era uma banda pequena, porém era uma banda que se gostava muito, era uma banda que tocava realmente por amor. Flor da Terra era de onde? De qual cidade? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Então, assim, entrei na banda, conheci os meninos, fui muito feliz durante esses 8 meses que eu passei na banda. E logo depois veio. Porque, assim, a gente sempre fala que depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, Isso.
tudo tem o porquê. Eu não reclamo de nada, eu não acho que nada está ruim, porque tudo tem um sentido. Se eu não tivesse saído da brucelose, eu não tinha entrado na caviar com rapadura. Claro. Consequentemente, eu não teria conhecido Kelvis e Kelpis. Que Então, foi a assim, tudo. soma, né? O trio foi o que chamou a atenção, né? O que somou. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não tenho nada que reclamar, Rick, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Nada. Até as coisas bem erradas que eu já fiz, até os erros grotescos que eu cometi, eu não me arrependo. Eu simplesmente eu aprendo. Pode falar, pode jogar essa caneta aí. O que Agora eu me foram arrependo. essas, o que foram essas coisas bem erradas, bem O que grotescas? Você pode coisas dar exemplos? erradas, tipo discussões, entrar com muita raiva em cima do palco, que eu acho que assim, a música é uma coisa tão mágica, é uma coisa tão sagrada, esse dom que Deus me deu, que em alguns momentos eu subia com muita raiva no palco, eu subia, tipo assim, eu reclamava demais sobre as coisas que aconteciam e muitas vezes eu julgava Deus, até Deus, assim, dizer, Deus, você não existe, porque se está acontecendo isso comigo é porque o Senhor não existe, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. E eu estava errada. Isso é uma das coisas mais assim, absurdas que o ser humano pode pensar. Que se eu estou aqui, se ele me deu esse dom, que é uma coisa que só ele pode me tirar, por que eu vou achar que aquele acontecimento ali daquele momento, brigas que eu tive de porrada mesmo, assim, de brigar, chegar às vias de fato, isso foi uma coisa muito errada, mas eu não me arrependo, eu não posso me arrepender daquilo que eu fiz, eu posso não errar de novo. Posso soltar? Eu sei que o dedinho estava coçando. Eu prometi que eu não ia falar sobre isso, mas, assim, eu gosto da verdade, então eu tenho que falar a Então vamos verdade. lá. Essa briga de porrada foi com a cantora Lindsay, que na época ela estava Meu, na Caviar. eu não falei nome de ninguém. Eu abri a Aquela boca para falar o Lindsay nome que dela. gravou Xalala na Eu, Capital do eu Sol e depois abri ela a foi para boca Caviar. para falar o nome de alguém. Foi com Abri. ela? Olha, Rick, muitas pessoas especulam sobre coisas que aconteceram, tal. Foi uma, não foi na verdade não foi nenhuma briga. De fato, eu fui agressora nesse momento. Sério? Sobre isso, eu me arrependo em relação a isso. Eu vou até me contradizer aqui. Sobre isso, eu estou me contradizendo agora. Sobre isso, eu me arrependo. Porque não havia necessidade daquilo, mas foi uma coisa que foi juntando, foram coisas que foram juntando durante anos, durante muito tempo. Eu fui muito hostilizada nas bandas por onde eu passei, porque eu era gordinha. Então, isso é como dizer aquela história, foi enchendo a bola, né? Foi A bola de enchendo, neve, né? enchendo, foi virando uma bola de neve. Aí chegou um momento em que eu não aguentei, eu explodi. Quanto a isso, a gente eu já pedi perdão, ela Vocês já se também, pelas perdoaram. coisas que ela fazia comigo. É uma coisa que eu queria esquecer, mas infelizmente foi um passado que as pessoas ficam lembrando, ficam perguntando, ficam falando, então eu tenho que falar a verdade. Deus não É. gosta de mentira, então tem que Eu falar a sei verdade. dessa história porque eu era do meio, né? Banda a gente se encontrava e as histórias Aham. rolavam, né? Agora, eu não Mas olha, entendi. mas olha, deixa eu concluir aqui. Aconteceu, mas hoje, eu não vou dizer a você que eu sou amicíssima de viver na casa dela nem nada, mas quando a gente se encontra, a gente se cumprimenta, passou, é passado, Claro. e Isso ficou faz para mais de trás. 20 anos, bem mais de 20 anos. Ela hoje é mãe, eu não sei nem se é avó, eu não sei disso, eu sou mãe. Então, eu sou uma mulher de 48 anos, eu não posso ficar vivendo de um passado que me fez mal. Então, Claro. assim, é daqui para frente. Não sou uma pessoa rancorosa, eu não sou rancorosa, eu não guardo rancores, eu não guardo ódio nem mágoa de ninguém. Mas eu também não posso apagar um passado que aconteceu, né? Isso aí Tá, aconteceu. Quanto a isso aí, eu vem, me arrependo. vem cá. Você foi para Caviar. Sim. Você, Kelps e Kelvis. Inclusive a Ígia está aqui, que foi produtora da Caviar, nossa amiga está aqui. Ija, Beijo, Ija, Ígia. meu amor. Minha irmã, que a É, vida me deu, que Deus me deu. você foi para Caviar. Quando você chegou na Caviar com Kelps e Kelvis,
Quem estava lá? Porque essa briga aí com a Lince foi na Caviar, né? Foi, na Caviar. Aí quem estava lá na Caviar? Qual era a formação que estava quando vocês foram, Era. quando foi o trio? Quando eu entrei, era a Joelma. É, a Joelma estava na banda. Aí Joelma ficava assim. Joelma era uma coisa, era um entra e sai. Joelma entrava, se arretava com o Zequinha e saía. Aí depois voltava, depois saía, depois voltava e a gente foi ficando. Então, ó, na verdade, foram tantos cantores que entraram na Caviar que eu não sei, eu não consigo classificar aqui nenhum nome de todos. Mas no período que eu passei na banda, teve uma época que tinham 9 cantores. Por aí você tira. Caramba, era pauleira, viu? Não tinha como não ter briga, gente. Era Cada um muita canta, loucura. cada um cantava uma frase. E nessa época, o Berg Rabelo já estava na banda ou ele Já entrou estava. depois? Tava. Quando eu entrei na banda, ah, tô lembrando, era Berg, Alberto, Alberto River, estava na Alberto banda River. na época. É. E a Joelma. Nildinha estava já nessa época? Não, não, Hilda veio depois. Nilda veio depois, né? Hildinha veio depois. Era Berg, Alberto, era isso. Aí, depois, não, Joelma já estava. Depois veio a Alice. A primeira cantora, assim, fora a Joelma, que eu trabalhei na Caviar foi com a Alice. Foi quando ela entrou, aí é, já veio com aquela bagagem do sucesso, né, de Capital do Sol, que realmente Sim, que não foi o tem como Xalala, negar. né? Xalala, Xalala já É, foi. é. O Xalala entrou e ficou. Aí, assim, éramos nós três, né? Aí Joelma ficava naquela, entrava e saía, se arretava, saía. Eu também nunca tive problema com a Joelma, Sim. nunca. De vez em quando, assim, a gente ficava uma de cara feia para outra, mas era coisa de muita viagem, estressante. Tinha dias que a gente não aguentava nenhum olhar para a cara do outro. Quando um ouvia a voz do outro dentro do ônibus, já que eu, pelo menos, passei por isso. Que tinha dias que a gente ficava tanto tempo dentro daquele ônibus, tanto tempo juntos, que tinha dia que a gente não queria nem olhar um para a cara do outro, mas problema com ela eu não tive. E depois que a Joelma entrou, a Alice entrou, depois a Alice saiu, ficou a Joelma, depois entrou a Aldinha, aí veio a Mara Barros, veio o Berg Lima, veio até Leodinho, que era baterista, virou cantor, enfim, era tanto cantor que eu perdi as contas aqui, na verdade. Nossa. Vem cá. Aí, quando você estava na Caviar, Sim. qual foi o primeiro sucesso na sua voz? Caviar com rapadura foi certamente viver por você, né? Viver por você. Foi Viver por você e o você. Berg Rabelo, né? Eu e Berg Rabelo. Ali foi uma. Eu lembro como se fosse hoje. Essa música é de Maraial, Marquinhos de Maraial e Lalá Menezes. Foi assim um presente de Deus. Porque antes de eu gravar Viver por Você, Rick, como eu falei, eu sofri muita hostilidade pelo fato de ser gordinha. Porque nessa época existia aquele estereótipo, né, de Sim. um mulherão, da gostosona. Era na época que calcinha preta estava no auge, Com né? Paulinha, Aí, Jennifer, né? Jennifer super sensual, Paulinha com aquele corpão, não era nem Silvânia ainda, Não era nem era Silvana, Jennifer era e Paulinha, Jennifer. Paulinha. Aí, magníficos, a Valquíria toda bonitinha, toda, né? Luciene, enfim, Noda de todas Caju as com Yara, bandas, Pamela, Noda de bem magrinha. Exatamente. Então, assim, existia aquele limão com mel com Simara lá, E Ângela. Escândalo, com Ângela. Enfim, eram as bandas que andavam naquele momento ali. Sim. Mastruz, com Beth também linda, que até hoje continua a Kátia, aquele mulherão. Enfim, existia o estereótipo. Balé em cima do palco, só mulherão e uma gordinha lá em cima do palco, dançante, porque eu dançava muito com os meninos na época. E, enfim, mas eu era muito hostilizada. Meu ex-patrão, o Zequinha, ele sabe disso. A gente hoje também, super me entendi com ele. Vou para Fortaleza, quando eu for para Fortaleza, eu vou na casa dele. A gente hoje se perdoou, eu posso dizer isso, a gente se permitiu conversar e tirar as mágoas que ficaram do passado. Mas ele implicava muito.
com roupa, assim, ele não gostava, mas eu adorava mostrar as pernas, eu adorava ficar de coxa de fora. Porque eu nem era tão gorda assim, nem tão gigante assim, eu era gordinha. Então, sofri muita hostilidade, deixaram de me levar para programa de televisão porque eu era gordinha. Enfim, muita coisa aconteceu. Então, eu sofri demais. Sofri de subir no palco chorando. Eu queria me vestir como eu achava que podia vestir. Então, Sim. nessa época existia essa hostilidade. Aí, antes de gravar o Viver por Você. Só que Deus, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, e ele faz tudo no momento certo. Aí mandou essa música para mim, a música estourou, e o Zequinha Aristides teve que engolir a gordinha A no palco, gordinha. né? Que muitas vezes, depois que eu gravei essa música, tinham momentos que eu entrava no palco que eu nem precisava cantar, só a primeira frase. O povão lá cantava por mim. Muitas vezes eu subi chorando no palco, muitas vezes, Rick, muito triste, né? Por tudo que acontecia. Os meus amigos de trabalho viam aquela situação, mas não podiam fazer nada, que eram tão funcionários quanto eu. Sim. Então, ninguém poderia tomar partido, tomar as dores, porque corria o risco também de ser demitido, ou de passar constrangimento, ou de passar. Então, eu aguentei muita coisa sozinha, mas eu sou forte. Eu consegui vencer toda essa situação aí. Nessa época, isso foi o quê? 99, 2000, né? Por aí. 99, 2000, é. Eu entrei em Ne- 97 na Caviar, né? Entrei em Nessa 97, época, a coisa começou a acontecer em 99, na verdade. nessa época, o sonho de toda banda de forró era ir para os programas de TV, Faustão, Xuxa. Ah, Eu é. lembro muito bem desse dia em que eu estava na Nota de Caju no hotel. Estava eu, Yara, Moisés, na época, o balé da Nota de Caju da época, os cantores. Vamos assistir Planeta Xuxa, que vai entrar, que hoje tem caviar com rapadura. Quando Xuxa Ai, chama que o povo, ódio. Ah. caviar com rapadura, desce Berg Rabelo, desce Kelps, desce Kelvis. A Tchó, Por que você não desceu? Por que você não foi? porque eu não desci porque eu não fui primeiro, né? Eu desci daquela escada maravilhosa que todo mundo queria descer, porque eu não fui. Porque eu não fui, porque eu era gorda. Simples assim. Foi dito assim, você não vai porque você é gorda ou Não, não inventavam uma porque, veja desculpa? só, eu vim saber depois. Eu vim saber que foi o seguinte. Na verdade, eu vim saber o trâmite todo, como foi feito o negócio em 2016. Eu encontrei alguns amigos em Fortaleza, eu fui gravar um projeto e no meio desse encontro, desse reencontro, aí foi ventilado tudo como aconteceu. Aí Conta para foi nós. uma dupla sensação de, poxa, de incapacidade, de impotência. Assim, não foi revoltante, porque já tinha passado tantos anos, mas quando eu fiquei sabendo de fato o que aconteceu, foi a tristeza veio à tona, né? Na verdade, Sim. foi o seguinte: a gente viajou, nós viajamos, eu não lembro por onde foi, que a gente andava por tantos lugares. Aí chegamos em Recife, eu fiquei sabendo que foi assim. Fala o Wilton Belo da Gatinha Manhosa. Beijo, meu irmão. Wilton Belo, cantor da Gatinha, tá aqui. Ah, Wilton, beijo para você. Sim, Quando conta. nós chegamos em Olinda, que era a sede da Caviar com Da Rapadura, Caviar. eu fiquei sabendo isso agora em 2016, né? 2016. Tantos anos depois. É. Todo mundo chegou, aí vamos para casa, porque era a sede. A gente chegava lá, cada um pegava sua mala, seu carro, os seus familiares que fossem buscar e ia para casa. E assim aconteceu. Quando cada um chegou em casa, alguém, que eu não sei quem foi, ligou para todo mundo. Na época tinha que ligar para o pessoal, não tinha negócio de Sim. Era WhatsApp. telefone fixo. Ligava para o pessoal, olha, tal hora, volte vocês vão ter que estar no aeroporto para gravar a Xuxa. Agora não é para avisar para Cláudia. Simples assim. Eu não sei se para quem eles ligavam questionou. Quem era a outra Assim eu cantora fiquei da época? sabendo. Quem era a outra cantora da época?
Não, era Era só Joelma? Joelma, que tava, era Era você Joelma. e Joelma. Era você Era e eu e Joelma. Joelma. Ó, não liga pra Cláudia, não é pra avisar. Se avisar, tipo, tá fora da banda. Aí todo mundo foi caladinho pro aeroporto. Hoje eu entendo, Rick, que eles fizeram o que tinha que ser feito. Eles eram funcionários. Sim. Na época eu fiquei muito triste, eu fiquei muito pé da vida, fiquei com ódio mesmo, assim, com raiva, porque quem não ficaria? Porque não Claro. me avisaram, só que anos depois, a coisa foi passando, o tempo foi passando, que eles foram avisados e eles foram proibidos de me avisar que ia ter essa gravação. Eu, inocentemente, fui para casa, voltei depois para viajar, continuou tudo normalmente, fazendo shows normalmente, sem saber que esse programa tinha sido gravado. Eu não Quando eles sabia. voltaram, nem o Berg, nem a Joelma, Ninguém nem falou nada, ninguém te ninguém, falou. nem Berg e Abel, esse safado não me falou, Kevin Durant, a Tchó não me falou, essa sem vergonha também não falou. Mas hoje eu falo isso com o coração livre, o coração Sim, limpo, sim. de que passou, mas foi um sofrimento muito grande, um constrangimento, Tá. E quando você viu? né? Você viu Ah, igual a quando mim? A soube igual a mim? Na TV já? nós estávamos num restaurante, prestes a almoçar, também não lembro onde foi, quando eu vi Planeta Xuxa, oh, 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 Xuxa, e caviar com acho que a comida na hora veio pro coração, não veio nem pra garganta. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, era um misto de vergonha, porque o restaurante, ou foi o hotel, sei lá, estava lotado, todo mundo assistindo, todo mundo vendo o programa, mas ninguém dava um pio. Eu simplesmente saí de onde eu estava e fui chorar. E a música que eles cantaram lá foi Viver por Viver, não foi? Foi Tocaram um pedaço de Viver por Viver por Você. você. É, um Viver por você. pedaço. A parte eu não sei se foi só a parte de Joelma, que até hoje eu procuro esse vídeo na internet e Eu não estava encontro. procurando agora, eu não encontrei. Eu Não ia mostrar encontro, agora. não tenho. Não sei se foi a parte de Joelma ou se foi a de Berg que foi cantada. Eu não lembro. E também eu não procuro saber. Eu não fico Eu perguntando acho que se foi a de Berg. é. Mas eu sei que foi Viver por Você, e, se eu não me engano, o Esqueleto tocou um pedaço de cada música. E eu saí do restaurante e fui para o hotel chorar. Era o que me restava. Se eu fosse questionar, eu ia perder o meu emprego. Era com esse trabalho que eu sustentava, ajudava no sustento da minha família. Eu morria de medo de perder o meu trabalho, de perder o meu espaço na Caviar com Rapadura. Isso não adianta eu mentir aqui para você e para quem está nos assistindo agora, porque era o meu ganha-pão. E a gente não tinha direito de questionar. Ele não Sim. levou porque não estava a fim de levar. Os programas que eu fui foi Ratinho, foi Raul Gil no banquinho, é, programa do Jacaré, programa de Amado Batista, quando eu gravei Caviar Canta Amado Batista, com Berg Kelps, mas a Xuxa eu não fui. Que E era foi isso que até aconteceu. naquela época era o sonho, né, de todo Era o mundo. sonho, era o sonho de É participar. mais do que o Faustão, era ir na Xuxa naquela Era, época. com certeza. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Eles foram proibidos de me avisar ou de falar, mencionar qualquer coisa que dissesse respeito ao programa da o Planeta Xuxa. Que louco. E assim, foi assim, durante anos, isso me fez sofrer demais. Eu entrei numa certa depressão, mas fiquei calada durante muito tempo. Hoje eu venci isso não me incomoda mais, isso não me machuca mais, passou, mas foi muito punk, assim, foi muito triste para mim não poder participar de uma coisa cantando uma música que eu gravei, eu não ia imitar a voz de ninguém ali. E a música que era sucesso, né? Que era o que levava Mas a banda. eu entendi que era o que tinha que ser, era o que tinha que acontecer. E Inclusive, se a você, Xuxa estiver nos vendo de alguma forma, né? A internet hoje pode tudo, né? claro, Xuxa, eu quero um dia vai que conversar chega com aqui na você. Xuxa. Vai que chega. Ó, Mas é isso. e você não quer, porque você era braba, você era braba. Você não, quando você voltou, você não foi tomar satisfação. Ah, a Xumiara tá aqui. Beijo, Xumiara. Xumiara tá aqui. A Xuxa, adoro. Olha, eu não sei quem é, não. Mas eu ainda vou descobrir quem é essa Xuxa, viu? Eu É vou uma descobrir. rapariga safada, a Xumiara. Adoro. É?
É a É, rapariga, quem é a véia, quem é véia. Xume, eu É. sei que a Xume é uma coisa, viu? Ela é uma Mas eu adoro, maravilhosa. eu adoro. Maravilhosa. Beijo pra Vem você, cá, Xume. aí você foi literalmente mafiada de ir pro programa da Xuxa. Eu acho que, eu não sei se essa. Eu fui Cortada, impedida, né? Eu eliminada. fui cortada, eu fui E limada, você, como diz a história. Xumiara botou aqui. A Xuxa não chegou, mas a Xumiara chegou. Ah, pode ser a minha Xuxa Miara, pode ser, Vem não cá, e sei. quando você voltou pra cá, pra Recife, quando a banda voltou, enquanto que você encontrou com o Zequinha, tu não foi perguntar a ele não, porque tu era braba que só no Só eu leste. e ele, entre mim e ele, mas ele assim, o Zequinha sempre foi político, ele sempre arrumou uma maneira de se sair das coisas e terminou dando um drible em mim, aí ficou tudo certo. Eu continuei na banda por um bom tempo ainda. Eu ia questionar o dono da banda, Rick. Não tinha como. Vem Eu cá, ia e dizer, nessa fase aí, deixa eu só para eu entender, tá? Nessa fase aí já tinha acontecido a tal briga lá com a Lindsay não, do- eu acho que foi depois, eu não lembro, Rick. acho que Lindsay não estava nessa Eu época, acho que né? foi antes da Xuxa. Foi antes. Foi porque quando aconteceu isso, era porque eu não tinha nenhum sucesso na banda, eu não tinha tipo uma autonomia, eu não tinha respaldo nenhum. Então, aconteciam certas rusgas, coisa tão boba que levou a isso. Foi coisa tão E já está besta. dizendo que foi antes da Xuxa. Eu acho que foi antes, é. Aí foi antes, realmente. Aí eu acho que essa questão da Xuxa foi em 99 para 2000. Eu saí da banda no final de 2001. Foi antes. A briga foi antes. Essa briga com a Lindsay foi aonde? Foi dentro do ônibus, foi na sede da banda, foi no palco, no camarim, Rapaz, porque eu você, já você briguei. vai, você vai continuar puxando esse assunto, Não, meu é Deus. só para eu poder entender. Foi Não, foi aonde? em Paulo Afonso. Foi dentro do ônibus. Que loucura. Dentro do ônibus. Foi uma coisa assim. Foi horrível. Foi, eu não me orgulho disso, não. Foi feio. Foi bem chato. Mas Vamos isso lá. aqui, eu quero uma página que eu quero arrancar, assim, da minha Ah, vida. é bom não, é algo que não te machuca, mas você se perdoou. Mais do que é importante é você se perdoar, né? Não ficar se consumindo. Não, Na caviar, nessa época, especificamente nessa época, na caviar com rapadura, tinha muito isso. Como você disse, de jogar um contra o outro. Eu sei porque eu fui tinha. logo depois dessa formação sua, Kelps, Kelvis, Berg Rabelo, Joelma, não sei quem, que vocês saíram, aí eu fui para Caviar, em 2002. Aí era Solange Almeida lá, Amara Barros, Berg Lima, Rogério, aí eu, e tinha uma galera lá. E lá o pau cantava também. Eu briguei Eu com vou eu vou te Solange, falar eu uma briguei coisa. com Solange Almeida, Sol. A gente Você pegou brigou com pau ela. de discussão no camarim. No camarim Olha, eu não, vou no te dizer uma hotel. coisa. Muita gente até comenta assim. Quem lembra da época diz assim, Cláudia, eu daria tudo para ver você e a Solange em uma banda só. Eu não sei por que como é que se diz, esse rótulo que colocaram na gente. Eu sou muito parecida com ela, assim, eu acho que na questão da autenticidade. Eu falo o que eu acho que tem que falar, eu não tenho que estar com mentira, estar com mimimi. Não, a gente fala a verdade. Eu não sou de estar cobrando nada de ninguém, detesto ser cobrada, não gosto de injustiça, odeio que tentem me enganar. Eu não gosto de ser enganada, acho que ninguém gosta. Então, eu acho que é a questão que a gente se parece muito nisso. E nós sofremos os mesmos Os mesmos preconceitos. preconceitos. A gente sofreu a Porque mesma lá na coisa. Caviar eu lembro que Solange botava voz nos CDs, mas quem cantava no show, na frente, ao vivo, era a Mara. Acontecia isso, era a Mara Barros. Então, acho que a Mara foi protagonista das duas situações, porque quando ela entrou na banda também, o Zequinha queria que ela ficasse como um pavão lá na frente, né? Ela aparecesse e ele tentava esconder a gente. No caso, eu que era gordinha. Então, não sei se foi a mesma coisa com Solange. Foi, aconteceu algumas Mas vezes assim, na era, Caviar era, isso. mas assim, a gente conseguiu vencer pelo nosso talento. Isso Claro. aí ninguém vai tirar.
Ele era uma das pessoas que dizia: nada supera o talento, doutora. Então, se nada supera o talento, ele teve que engolir. Tanto eu como a Sol depois. Só que a Sol, ela teve assim uma oportunidade maior, porque o Carlinhos Aristides, ele acertou com os erros do pai. Sim, Carlinhos era muito menino na época que ele convivia comigo na Caviar. Ele era menino, mas ele já era esperto, ele já era visionário na sim, época. Então, ele acertou com os erros do pai dele. Ele não errou como o Zequinha fazia. Que, de certa forma, assim, eu não sei exatamente se foi tudo erro, porque Caviar teve um grande nome. Caviar com Rapadura teve uma passagem muito bonita na história do forró. teve. Isso aí ninguém vai apagar. Mas o Carlinhos, ele teve uma visão que ninguém teve. Então, ele foi precursor de uma coisa que o pai relutava tanto, o Carlinhos botou descaradamente assim no mercado, que eram dois gordinhos, que era Sim, Solange e Xande, sim. e hoje está aí a história, né? Hoje está aí a história escrita e ninguém vai conseguir apagar. É. O que ela Eu, fez pelo eu- Aviões, exato. Eu não lembro bem, assim, mas eu lembro que eu não tenho tanto, não lembro de tantos detalhes. Mas Solange, apesar de fazerem isso, assim, lá na época, na minha época que eu passei na Caviar, de Solange gravar e a Mara cantar no show ao vivo, mas elas não brigavam, não. As brigas eram mais cantoras com cantores. Tinha assim, lado A e lado B. Então, se você era amigo de uma, você não era amigo de outros. Então, tinha o lado A e o lado B. E o do balé também, era muito dividido isso. Então, foi isso que acabou causando uma discussão. Briga que eu falo não foi briga, não, foi discussão entre mim e a Mara. E acabou Solange, entrou para defender a Mara e eu bati boca com Solange. Nós viemos nos encontrar agora, aqui naquele dia, 20 anos depois, aqui, no show aqui, que a gente deu um tá aí abraço. uma coisa que não acontecia entre a gente lá. Eu era mais amiga dos meninos, né? E nunca tive problema com a Joelma. Entrou a Aldinha depois. A Aldinha é uma amiga querida. Eu adoro a Aldinha. Ela era back vocal, mas depois ela passou a cantar também na banda. Eu sempre fui muito amiga do balé. Eu acredito nisso. Na minha época era Neto, Félix, Lindomar, Paula Baldas, Silveli, que hoje é produtora da Magníficos, né? Minha biquara que eu amo. Sim. Depois entrou o Eric, Lani. Eu sempre fui amiga de todos que faziam parte do balé. Nunca tive problema com nenhum cantor. Entrou Berg Lima na banda Sim. depois, que gravou Don't Go comigo. Que foi com E eu tinha um você, certo problema com Cristina, que na época era esposa que era dele, era esposa dele e produtora da produtora. banda. Aí Cristina tinha um negócio de querer botar umas roupas feias da peste em mim. Eu não gostava de me esconder e ela queria que eu me escondesse. Era fofoqueira na época, eu não sei, eu gostava de fazer uma certa contenda, falava muito de mim, que eu soube disso depois. Não sei, um dia quando eu encontrar com ela, eu vou tirar essa dúvida. Eu nunca tirei. Mas eu ficava sabendo que ela falava muitas coisas a meu respeito, que eu era boca suja, que eu era boca grande, que não sei o que me odiava. E assim, eu também nunca fui muito amiga dela. Berg Lima, nunca tive problema com Berg Lima, pelo contrário, acho que ele tinha um certo medo dela, que ele só brincava comigo escondido dela. Quando ela chegava, ele ficava quietinho, Berg Lima, safado. Mas a gente brincava Berg Lima muito era uma figura, cara. no Canta palco. muito também. Adoro Berg também, gosto muito de Berg. Então, nunca tive problema com balé nenhum. Tanto é que hoje, se eu encontrar com todos eles, muitos falam comigo no privado, mandam mensagem, ai, que saudade, como era bom naquela época. Nunca tive problema nenhum com balé, nem com os cantores, homens assim da Caviar, não. Que eu saiba, não. Meu problema Nossa. maior era mais com os donos, né? Que implicavam pelo fato de eu ser gordinha, que queriam que eu me escondesse. Eu não queria me esconder, eu queria andar nua. Vem cá, naquela época era o trio, antes do Berg Lima entrar, era o trio forte, né? O quinteto forte. Eu acredito que foi o quinteto mais forte que Foi, acho que passou. Kelps, Kelvis, Berg Rabelo, você e a e a Joelma. Joelma é. O... Quem saiu primeiro? Foi o Berg ou foram os meninos? Porque você saiu junto com os meninos para formar K2C, não foi? Depois, Foi. com Kelps e Kelvis. Olha, Que Berg saiu para ir para Calcinha Berg Preta. saiu, aí ficou Berg Lima. Quando eu saí, tava Berg Lima, Kelvis Kelpis,
Foi isso mesmo. Tava Berg Lima, o Kelvis, o Kelpis. Aí nós saímos os três de uma vez, eu, Kelvis e Kelpis. E Berg tinha recebido a proposta para ir para Calcinha Para Preta. calcinha. Eu não me recordo se ele já tinha ido ou se ele Tá. já ia. Onde eu quero chegar com essa pergunta, Ah, com essa lembrança? O Berg, quando saiu, Rabelo, quando saiu, deu uma quebrada na banda ou vocês conseguiram segurar? Tipo a gente de. passou por, a gente passou pouco tempo depois que ele saiu, mas certamente que deu. Lógico, é óbvio isso. Berg era a cara da Caviar com Da Rapadura. caviar. Rick. Era, era a voz marcante até muito antes da gente entrar. Antes de nós entrarmos na banda. Certamente deu uma equilibrada quando a gente entrou, porque os meninos dançavam muito e Zequinha sentia falta disso, dos cantores dançando no palco. Então, os Sim, dois sim. juntos também eram muito fortes, o Kelvis e o Kelps. A dupla era forte. Mas certamente que Berg saindo, isso aí não tem nem o que discutir. E Que, depois que vocês três saíram, né? Você, Kelps e Kelps, aí foi que deu aí uma. deu uma queda muito Perdeu a grande. identidade, né? Perdeu a Perdeu. identidade da banda. A gente conseguiu fazer uma história muito bonita lá, muito bonita mesmo. Eu sinto muita falta do quinteto, né? Eu, o Berg, a Jo, o Kelps, Kelvis. Eu sinto muita falta disso. Eu não sou muito nostálgica, não, mas dessa época aí eu sinto falta, sim. Tá, você saiu de lá com Kelps e Kelvis, formou a banda K2C. K2C. Eu lembro que eu estava na Caviar e nós tocamos, Caviar tocou junto com K2C aqui em Igaraçu. Igaraçu. Foi, eu estava Gente, grávida. eu lembro que era um balé K2C com um balé muito top. E a gente também na Caviar, na época era eu, Maristela também, que foi muitos anos da calcinha preta, Ah, loira Maristela. Barbie, não sei o que, outra galera lá. E Berg Lima, Mara Barros, Solange. E no camarim rolava muito isso. Gente, vamos detonar, vamos botar pra fuder. Falavam isso, né? Hoje o show tem que ser massa. Aí não deixava, tipo assim, era como assim, que tinha que ter uma competição até com o balé da K2C. Aí eu lembro que a Carla, que depois dançava com vocês, que depois Carla foi pro Big Brother, Big Brother, foi. Carlinha. Aí ela dizia, e eu não conhecia ela dizia, Rick, eu olhava pra tu assim, tu bem fortão, bonitão, assim, você passava por a gente e nem falava. Aí dizia, e as meninas passavam por a gente, nem falava assim com a gente dizia que a gente recebia tipo uma ordem para não falar com vocês. Lá na época que tinha essa concorrência, porque Mas era a é, banda K2C dos ex-Caviar. porque assim, até nisso também a gente houve isso também da parte do Zequinha. Ele ficou muito chateado, de fato, né? Acho, que por nós, não tanto por mim, mas ele queria segurar o Kelvis, mas o Kelvis foi com a gente, né? O Kelvis foi para esse projeto com a gente, era eu, Roberto Espíndola, Kelvis e Kelps. A gente estava muito seguro do que a gente queria. Era claro que era um novo momento, era um desafio para a gente, porque a gente estava saindo de uma banda que estava dando certo. E de repente sair todo mundo assim de uma vez só. Houveram algumas coisas onde ele falou que quem tocasse com K2C não tocava mais com Caviar. E houveram muitas coisas, mas assim, a gente foi. A banda durou pouco tempo também, porque nós não tínhamos maturidade. O Kelvis, de certa forma, ele já queria fazer o projeto dele. Enfim, como eu digo, eu não me arrependo de nada do que eu faço. Então, foi uma experiência que eu tive, muito boa, durou pouco tempo, mas foi uma experiência boa também que a gente teve. K2C foi uma história que podia ter dado muito certo. Se eu Se a não me gente tivesse. engano, foi nesse show que você conheceu pessoalmente a Solange, não foi? Ah, foi isso. Eu lembro Igaraçu que foi Caviar. eu estava grávida, e eu conheci a Solange porque desde a época da banda G. A banda G abria muito show para Caviar com Rapadura. E eu já conhecia a voz dela. Eu já era fã de Solange sem nem Sim, nunca ter sim. visto ela pessoalmente. E nesse dia eu me lembro, ela com aquele cabelão cacheado, né? Ela grandona, ela foi lá no ônibus, eu estava sentada, assim, ela chegou e fez com aquele vozeirão dela, disse, é você que é a famosa Cláudia. Aí eu fiz, é você que é a famosa Solange. Pronto, aí a gente conversou ali naquele momento, a gente deu um abraço uma na outra, e daí surgiu um carinho.
eu posso dizer que é um carinho que é recíproco, porque eu sempre fui fã, ela também diz que é minha fã, que gosta de mim, que gosta Sim, do meu trabalho. A é gente tanto tem que uma no show personalidade muito... aqui, né? No show que nós nos encontramos aqui, ela lhe chamou Pois é, e convidou para cantar com chamou, ela, é né? assim, ela tem uma personalidade muito forte, eu também tenho, a gente tem uma história muito parecida, e eu continuo sendo fã até o fim dela. E assim, graças a Deus, aquele momento ali não deixou, não fez com que a gente que nós fôssemos concorrentes ali. A gente entendia, uma entendia o lado da outra, porque a gente passava pelas mesmas coisas. É Então, verdade. não houve a concorrência. Claro que a gente se preparou muito para esse show. A banda da gente também era uma banda especial. O balé que Roberto preparou também, ele disse que não ia entrar para brincar. Então, vocês também, a gente ficou depois para ver um pouco do show de vocês. Do show da Enfim, Caviar. foi muito massa aquilo ali, porque um instigou o outro, né? Ninguém É. queria ser pior, ninguém queria Ninguém ser queria ser inferior. pior. É verdade. Então, as duas bandas, cada um deu o melhor de si. Foi Cara, assim, um e show eu, e eu lembro, espetacular. você falou isso aí agora, eu lembrei que a gente meio que tinha esse, não era uma ordem, era algo assim, não, não pode falar com o pessoal da K2C, falavam isso no camarim. Eu não lembro quem, mas era alguém de cima. Aí Solange pegou, levantou e disse, pois eu vou lá agora, no ônibus da K2C, falar com Cláudia e É das conhecer Cláudia. minhas. Isso eu lembro bem, porque eu estava do lado de Solange na Porque hora. Ela ela, levantou e foi lá para conhecer você. e se fosse assim, o contrário, porque eu estava grávida na época, eu já era fortinha, eu estava cansada pra caramba. Se fosse o contrário, eu também teria feito a mesma coisa. E eu não ia sair de lá sem antes falar com Solange, não. E a gente recebeu uma mensagem, alguém chegou para a gente e disse que o pessoal da Caviar não queria que nós fôssemos no camarim de lá, de Era, você. tinha essas coisas lá Eles mesmo. não queriam que a gente fosse lá, então a gente respeitou, mas Era ela, muito como é a dona da porra toda mesmo, toda. Ela pegou, foi lá e ela peitou, foi, dono de banda, gerente, tudo que estava dizendo pra gente não falar e não ir. E foi lá pronto, falar com ela você, é verdade. foi, Solange e não ia ser, e não ia ser é diferente, como o não. Chumiara falou aqui, Solange sendo Solange, né? Solange sempre teve É. isso, assim. Então É é verdade. isso. Eu posso dizer que eu sou amiga da Sol. Ela fez uma confraternização, acho que foi em 2019, no final de 2019. Eu fui para a casa dela. Foi um momento ali que eu contei umas histórias também. Não tinha câmera, não tinha filmagem, então foi um Sim, momento sim. nosso ali. E ela soube de coisas que ela não sabia da minha vida e eu falei ali para todo mundo, para o pessoal que era do convívio dela. A gente conversou e ela disse, Cláudia, é, você teve oportunidade sim, você tem história. E você tem que. Ela sempre me deu conselho para eu enfrentar as coisas, para eu ter Isso. coragem. Porque quando se fala em coragem, eu sempre vou mencioná-la porque ela foi foda. Ela teve Ela foi muita forte. coragem de deixar os filhos na Bahia com os familiares, e enfrentar aquilo ali, passar a situação difícil em Fortaleza, enfrentou tudo e hoje ela é o que é. Então, é uma pessoa que eu admiro e que eu me espelho nela sempre porque é uma mulher forte. E eu me considero uma mulher forte. E é como eu falo, eu vou continuar lutando até chegar no meu momento. Eu acho que não Vai chegou o chegar. meu momento ainda. Vai Vem chegar. cá. Falar em. Pra gente terminar, que você tem que ensaiar. Eu tenho um ensaio agora Você tem um para. ensaio já já. Brucelose, Gilson Neto, dono da Brucelose. Nós começamos falando na Brucelose, foi a banda que começou. Brucelose está voltando agora. Houve rumores que você tinha recebido convite para voltar para a banda Brucelose. E assim como inúmeras pessoas, artistas que fizeram nome nas suas antigas bandas, voltaram, recebendo até porcentagem. Houve convite e por que você não Houve. voltou? Ele mandou uma mensagem para mim, inclusive eu tenho no WhatsApp. Nós conversamos, né? E ele perguntou: você volta a cantar comigo de novo? Aí eu falei para ele que nós conversaríamos. Mas assim, não houve um entendimento, não houve uma conversa definitiva, e ele resolveu chamar as pessoas que já estavam lá na banda dele, que inclusive eu não sei se eu tenho uma foto que parece com uma pessoa que já trabalhou na Caviar, que é a Alex. Eu não sei se está lá, se é a pessoa que vai voltar, é a Alex, é um cantor que cantou uma época na Caviar.
O outro cantor eu não conheço, aí tem a Luciana, né? Luciana Brandes, Luciana, que eu também não já conheço já tá uns pessoalmente. 10 anos lá, já estava uns 10 anos. E assim, não houve uma conversa definitiva e assim, ele vai continuar com o pessoal que está lá, acabou, pronto. Ele vai seguir a Tá. vida dele, eu sigo a minha. Mas essa conversa era o quê? O que você pediu? Você pediu porcentagem? Você pediu uma grana que para ele foi muito? O que foi? Não, não chegou numa conversa definitiva. O que eu posso dizer é isso, que não chegou no entendimento assim definitivo. Eu poderia ter voltado, mas eu queria voltar com algumas pessoas que já trabalhavam comigo. Certo. E não houve um entendimento em relação a isso. Ele não chegou a um denominador comum e não houve assim um bater de martelo em relação a isso. Foram trocadas mensagens, a gente se falou. Ele, naquela agonia de política, ele viajando demais, né, fazendo muitos Ele trabalhos ao agora mesmo ele é tempo. ministro Ele agora está candidato a deputado. Né? Não, candidato a deputado lá, senador. Acho que é senador. senador, né? Vai lá com Aí não Bolsonaro. houve um entendimento. E eu acho, assim, Rick, que não daria certo. Eu acho que voltar para Brucelose, para mim, no meu caso, não daria certo, porque eu hoje eu pretendo seguir com a minha história, com o meu projeto, né? Seguir com a minha vida. As pessoas às vezes falam assim, muita gente fala, e não é uma, nem duas, nem três. Poxa, Cláudia, mas é tão difícil seguir sozinha. É difícil seguir sozinha, é muito difícil. Mas assim, eu acabei de gravar um DVD em fevereiro, um DVD EP com músicas mais atuais. Eu tenho a minha história de 30 anos, então eu não tenho por que estar andando para trás. Eu não tenho, pode até acontecer. Eu não posso dizer que para não morder a língua, pode acontecer. De um dia surgir uma proposta de uma banda que eu já tenha trabalhado, assim como ele fez, eu tenho aqui no meu celular, inclusive, eu não preciso estar mentindo para ninguém. Que houve o convite, mas não houve a finalização desse convite. E eu acho que não daria certo ali, porque eu tive muitos problemas com ele. Eu não sei se ele mudou a cabeça dele como dono, não sei se algumas coisas mudaram lá em relação a cachê, ao tratamento com os músicos, eu não sei. Então faz muito tempo que eu saí de lá. Eu acho que voltar para a Brucelose não seria um, uma coisa que daria certo para mim, pelo menos para mim, eu acho que não. Beleza, E vai então. ter Bom música, viu, ensaio. Cláudia? Tchau, gente. Desculpa aí Beijo, não fazer as querido. perguntas de vocês. Tchau. Tchau.